A maior nação do mundo está prestes a encolher, e esse acontecimento poderá gerar uma crise sem precedentes que está prestes a explodir. Atualmente, a China representa mais de 1/6 da população mundial, tendo uma população de aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas. Ou seja, a cada 6 pessoas no mundo, uma é chinesa. No entanto, após 4 décadas de um extraordinário crescimento, que fez a população da China aumentar de 660 milhões para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, sua população está prestes a diminuir, pela primeira vez, desde a Grande Fome na década de 1960. Mas como a China chegou nessa situação? E quais as consequências dessa crise populacional para o país? Vamos descobrir neste vídeo. Mas antes, inscreva-se neste novo canal para ver mais vídeos que irão cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. De acordo com os números mais recentes do Escritório Nacional de Estatísticas da China, a população da China cresceu em 2021 480 mil pessoas. Apesar de esse ser um número expressivo para qualquer país, a China trata-se de ser apenas uma mera fração do crescimento anual de 8 milhões de pessoas comumente há décadas atrás. Essa desaceleração do crescimento da população da China já vem ocorrendo há anos e só tende a piorar. Para visualizarmos, de acordo com dados do Banco Mundial, a taxa de fertilidade total da China, número de nascimentos por mulher, era de 2,7 na década de 1980, bem acima dos 2,1 necessários para substituir as mortes no país. A partir de 1993, ela reduziu para abaixo de 2, em 2020 atingiu 1,7. Para efeitos de comparação, nos Estados Unidos e no Japão, as taxas de fertilidade são respectivamente de 1,6 e 1,3. Além disso, de acordo com reportagem do Financial Times, o número de nascimentos na China atingiu o menor patamar desde 1960, ano em que o país enfrentou uma grande fome que matou milhões de pessoas no país. Assim percebemos que a China está enfrentando o começo de uma crise demográfica e populacional persistente. Vamos então entender melhor essa crise que está prestes a estourar. Para entendermos a história da população chinesa, precisamos compreender 3 políticas governamentais sobre o tema. A primeira delas foi a política de filho único estabelecida em 1980. Visando controlar o rápido crescimento da população da época, o governo chinês estabeleceu a política de filho único, que só permitia aos casais terem um filho ou filha. Basicamente, o intuito era controlar a taxa de natalidade da população e assim reduzir o ritmo de crescimento da população, que se mostrava muito acelerado. De maneira geral, a política surtiu os efeitos desejados ao longo das décadas seguintes e ajudou no controle da taxa de crescimento da população. Porém, após várias décadas, essa política começou a ter efeitos negativos para o país. Em 2015, o Partido Chinês começou a identificar os primeiros sinais de uma crise demográfica ao analisar os dados do censo do país. Nele, estava claro que a taxa de crescimento da população chinesa tinha ficado muito baixa, e que com isso a população do país iria começar a encolher. Assim, o governo implementou a segunda política populacional do país. Nela, o governo chinês suspendeu a política do filho único e estabeleceu a política de 2 filhos. A partir desse ano, os casais chineses poderiam ter 2 filhos. O governo estava claramente incentivando o aumento de sua população. Porém, o governo logo veria que essa política não surtiria os efeitos desejados e não seria suficiente. Assim, daria início à terceira política populacional de sua história, a política de 3 filhos. Em 2021, a China iria autorizar em lei os casais chineses a terem 3 filhos, oferecendo inclusive benefícios e incentivos financeiros. Claramente, o governo estava extremamente preocupado com a inflexão negativa e o princípio do declínio da população chinesa. Projeções preparadas por uma equipe da Academia de Ciências Sociais de Xangai mostram que em 2022 a China sofrerá pela primeira vez uma queda em sua população desde 1960.
Esse ponto de virada na população do país chegou uma década mais cedo do que era esperado. Para a gente ter uma noção, em 2019, a Academia Chinesa de Ciências Sociais esperava que a população chegaria ao pico em 2029, com 1,44 bilhões. Contudo, os dados atuais da Academia de Ciências Sociais de Xangai mostram que a população chinesa já começou a sofrer, a partir de 2021, um declínio médio anual de 1,1%, o que fará a população do país atingir 587 milhões de pessoas em 2100, ou seja, menos da metade do que é hoje. Esse declínio populacional já está gerando preocupações no governo, que vislumbra que esse acontecimento poderá ter impactos profundos na economia da China e ser o princípio de uma crise sem precedentes. Antes de explicarmos o que poderá acontecer na economia chinesa, não se esqueça de curtir o vídeo para trazermos mais conteúdos para você. Bem, como sabemos, nas últimas décadas um dos principais motivos do crescimento econômico chinês foi sua vasta força de trabalho e sua população jovem. Essa enorme força de trabalho permitiu ao país ter uma vantagem competitiva global ao ter custos trabalhistas extremamente baixos, e com isso ter uma estrutura produtiva e barata. Dessa forma, grande parte das indústrias e empresas internacionais utilizaram a mão de obra chinesa, fazendo o país ter um boom econômico. O resultado prático foi que o país e sua economia cresceram a altas taxas durante anos com o uso de sua mão de obra e população. Entretanto, à medida que sua população começar a encolher e também a envelhecer, os custos econômicos e a vantagem competitiva do país começarão a perder força. Isso acontece porque, de um lado, uma população menor pressiona os custos trabalhistas para cima e o país começa a enfrentar a concorrência da mão de obra barata de outras nações como Vietnã, Bangladesh e Índia. Hoje, para termos uma noção, os custos da mão de obra de fabricação na China já são 2 vezes maiores do que no Vietnã. Do outro lado, uma população mais idosa exige o direcionamento de mais recursos produtivos e econômicos para a prestação de serviços de saúde, médicos e assistência a idosos. Para a gente ter uma noção, é previsto um aumento acentuado na parcela do PIB da China em gastos em saúde e pensões, de 10% em 2014 para 20% em 2050. Todos esses gastos não pressupõem aumento nos benefícios, e sim apenas manter uma população menor e agora mais envelhecida. Logo, além de produzir menos em função da redução de sua população em idade ativa, o país ainda terá menos recursos disponíveis para suas ambiciosas políticas de investimentos em infraestrutura. Com isso, não sobrará outra alternativa que não seja o aumento de impostos e assim perder ainda mais as vantagens competitivas de uma economia com custos baixos. Esse é o cenário ideal para uma crise sem precedentes no país. O mesmo fator que fez o país ser alçado a motor econômico do mundo poderá ser o estopim de uma crise demográfica, social e econômica. Apesar das previsões de que este será o século chinês, o atual cenário populacional do país sugere que o país enfrentará uma acirrada concorrência de outros países na Ásia, especialmente da Índia. Na verdade, estimativas já indicam que a Índia deverá ultrapassar a população da China em 2027, fazendo assim frente à hegemonia populacional e econômica chinesa. Bem, agora que você já sabe um pouco mais sobre a crise populacional chinesa, ajuda este canal dizendo que outro país ou assunto econômico você gostaria que analisássemos. Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal para novos vídeos, onde iremos cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades deste canal. E nos vemos no próximo. Até lá!